Fala, Techers! Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber todas as notificações e depois curtir o vídeo. Fala, Techers! Reinaldo Siloto de volta com o TechCast aqui do TechZoom. E hoje nós vamos começar uma nova série de vídeos. O mês de março será um mês especial porque nós vamos falar de Git e GitHub. Este é um assunto que vocês viviam me pedindo. Eu falei que era para ter calma, que um dia ele saía e finalmente ele saiu. Então a ideia é que eu fale para vocês sobre o Git e o GitHub, o que é o Git e o que é o GitHub. Então o vídeo vai ser bem bacana, vai ser bem legal. Se você está procurando uma forma de trabalhar com versionamento de arquivos e códigos, o Git e o GitHub são as melhores ferramentas. Lógico que o GitHub não é o único, né? Não é a única plataforma que existe. Você tem o GitLab, tem o Bitbucket, tem um monte de outras plataformas. Mas a gente vai focar no GitHub por ele ser gratuito, então você pode usar sem nenhum tipo de pagamento, pode criar a sua conta. E também é porque ele tem alguns recursos bem interessantes e melhor ainda, quase todos os softwares, quase todas as aplicações, projetos de código aberto estão hospedados no GitHub. Então nada mais justo que você trabalhe, que você conheça uma plataforma já consolidada e utilizada por milhares, milhões de desenvolvedores ao redor do mundo. Então aguenta aí, logo depois da vinheta eu volto para você saber o que é o GitHub e o que é o Git. Voltei, Techer! E antes da gente colocar a mão na massa, eu quero explicar para vocês o que é o Git e depois o que é o GitHub. Resumidamente, o Git é um sistema de controle de versão de arquivos e códigos que serve para você desenvolver projetos nas mais diversas linguagens, então em todas as linguagens que você tiver, e várias pessoas podem contribuir com o código sem correr o risco de você sobrescrever a alteração de alguma outra pessoa ou de algum outro desenvolvedor da sua equipe. Então você pode trabalhar simultaneamente no mesmo código, no mesmo projeto com outros desenvolvedores, com outros programadores, cada um fazendo a sua parte ali na aplicação e depois você junta tudo isso e coloca num repositório só, sempre sem correr riscos nenhum de perder algo que foi feito. O bacana é o seguinte, você está trabalhando na home, lá no header, você pode ter outra pessoa trabalhando na mesma home, só que no footer, e depois vocês fazem um merge disso tudo, vocês juntam a sua parte com a parte do outro desenvolvedor, do outro profissional e coloca tudo lá no repositório para ser utilizado depois ou para fazer o deploy, enfim, você consegue trabalhar simultaneamente, inclusive nas mesmas páginas, nos mesmos arquivos. E o GitHub nada mais é que uma plataforma web que aumenta as funcionalidades do Git e também possibilita que você hospede os seus arquivos, os seus códigos e os seus projetos gratuitamente. E o mais legal é que recentemente a Microsoft comprou o GitHub e agora ela disponibilizou projetos privados para contas free. Então você não precisa mais assinar um plano pago do GitHub para ter repositórios privados. Na sua conta padrão, na sua conta grátis, você consegue ter repositórios públicos que as pessoas podem visualizar, podem contribuir, e privados, aonde só pessoas que você autorizar ou pessoas da sua empresa, do seu grupo de desenvolvimento, podem ter acesso ao código e também às alterações. Então é bem bacana, é bem legal que você conheça o GitHub por causa dessas novas novidades que estão surgindo e muito provavelmente a Microsoft vai lançar mais coisas muito em breve. Este aqui é o site oficial do Git, então é onde você pode fazer o download dele para Windows, para Mac também. Aqui você vai encontrar todas as informações do Git para você poder instalar ele no seu computador e já sair utilizando. O bacana é que ele tem uma documentação também. Então se um dia você ficar com dúvida o que é um push, o que é um commit, como você faz um pull, tudo isso você tem aqui na documentação oficial. A ideia é que nesses vídeos que eu vou produzir durante março, você tenha uma introdução para poder usar o Git à vontade. Mas é importante também que você sempre deixe aí no seu histórico, nos seus favoritos, o site oficial do Git e da documentação também, porque tem muita coisa importante para você aprender. Então aqui, ó, já ele tem, como eu estou usando o Windows, ele já aparece aqui para eu fazer o download do Windows. Se vocês tiverem outro sistema operacional, vai aparecer aqui também. Algumas distribuições de Linux
geralmente já tem o Git pré-instalado. Então, se você estiver no Linux, provavelmente você não precisa fazer nenhum tipo de instalação, porque ele já está lá bonitinho, legalzinho. Agora, se você for um Mac user ou um PC user, um Windows user, você vai precisar instalar sim o Git para poder acompanhar estes vídeos e tudo mais que eu vou fazer aqui. E esse é o GitHub. Vocês vão perceber que ele está muito com cara de rede social. Nos últimos meses, nos últimos anos, o pessoal que cuida do GitHub começou a deixar algumas funcionalidades mais sociais. Então, logo de cara, quando você loga ou quando você acessa, você vê uma timeline com um monte de projetos que você acompanha ou que você contribui, que você tem um perfil aqui dentro do GitHub. Como eu falei, ele está bem social. Então aqui ele te dá um overview de tudo que você faz, ele te mostra todos os repositórios que são seus, ele mostra todos os repositórios que você fez um fork, eles falam de todos, né? Ele mostra todos os repositórios que você deu uma estrelinha ou que você acompanha o desenvolvedor responsável. Quando eu falo fork, é que você pode copiar, né? Você pode clonar um repositório da conta da Microsoft para a sua conta. Tá? E aí sim você pode trabalhar no código e depois enviar de volta para eles com alterações, com melhorias. Então é bem legal isso com o tempo, né? É um mês todo de Git, de GitHub, então fica tranquilo que a gente vai entrar mais profundamente nesses assuntos. E aqui ó, você tem todos os seus repositórios. No meu caso eu tenho 53 repositórios, alguns eu criei para teste, outros eu criei para trabalhar realmente. E alguns outros eu só fiz o fork para entender o código que a pessoa fez. Então é muito legal você trabalhar sempre com essa comunidade enorme que tem dentro do GitHub, porque você vai aprender cada vez mais. Agora é o seguinte, nós vamos criar um novo repositório para vocês verem como funciona o básico do Git. O que a gente vai fazer? A gente vai iniciar um novo repositório, nós vamos clonar ele do GitHub para a nossa máquina, para o nosso ambiente de desenvolvimento. Nós depois vamos fazer um commit de algum arquivo novo, talvez o README, e depois nós vamos dar um push, ou seja, vamos pegar do nosso computador e empurrar para o nosso repositório, o nosso push. Então vamos lá. Você tem duas formas de criar um repositório novo aqui no GitHub. Nesse sinalzinho de mais, é onde você pode criar um novo repositório ou simplesmente clicar no botãozinho verde aqui de New. Tanto faz, aonde você clicar vai cair nesta tela. Primeira coisa que aparece é o seu nome de usuário, então você é o dono desse repositório e depois você dá um nome para ele. Eu vou chamar de TechCast, tá? Fica simples, ele vai dizer que não existe nenhum outro dentro da minha conta chamado TechCast e vai permitir a criação. Ficou verdinho, quer dizer que está ok. Agora aqui tem a descrição é opcional, mas seria basicamente um descritivo do que está hospedado nesse repositório, nesse ambiente de código. Então nesse caso eu vou pôr aqui, ó, curso TechZoom de Git. É só uma descrição. Aí se você estiver fazendo uma nova rede social para quebrar o Facebook e vai colocar ela em código aberto para a comunidade te ajudar, você coloca aí a descrição bonitinha dela. Aqui é bem importante, se ele é um repositório público ou privado. Antigamente, né, alguns meses atrás, algumas semanas atrás, para criar um privado, você tinha que ter uma conta paga dentro do GitHub. Mas a Microsoft começou a liberar tudo, provavelmente eles vão acabar com esse negócio de plano pago. E a primeira coisa que eles fizeram foi liberar o repositório privado, que é aquele onde só você e as pessoas que você autoriza têm acesso a ele. O público é para o mundo. Nesse caso, como não tem nada aí, é um projeto, é um curso, então a gente vai deixar público para que outras pessoas possam acessar também e possam contribuir no futuro com este curso. Aqui embaixo você disse que é já inicializar o repositório com um arquivinho de leia-me, com o readme. A gente vai dizer que não, porque eu vou criar ele localmente e depois a gente vai fazer o push para lá. E aqui, nas licenças, é bem interessante, ó. Se você trabalhando com código aberto, você pode escolher uma licença que você quer trabalhar. Então, depois você tem que ler qual a licença que mais faz sentido ali para o seu projeto e escolher ela. Os mais utilizados é a licença do MIT e o Apache, né? Mas depois você tem que ler ela com calma, leia todas as licenças, veja se faz sentido e só então você escolha uma. E agora é só clicar no botãozinho verde para criar o repositório. Lembrando que isso aqui tudo é o básico do GitHub e também da plataforma que você for utilizar. Se você quer trabalhar com GitLab ou quer trabalhar com Bitbucket, é basicamente a mesma coisa.
Olha só, o repositório está criado e na primeira vez que você cria, ele traz aqui algumas informações de como você pode utilizar este repositório, mas a gente vai fazer tudo isso juntos agora, utilizando a linha de comando. Então, quando você instala o Git no seu computador, ele cria uma aplicação aí chamada Git Bash, que nada mais é que uma linha de comando onde você pode trabalhar com os seus projetos localmente. E depois você pode fazer o push lá para o repositório. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é clonar este repositório, né, aqui para a minha máquina localmente. Então como eu faço isso? Git clone e o endereço do repositório que a gente quer clonar, que a gente quer baixar aqui para o computador. Ele vai criar uma pasta chamada TechCast e dentro desta pasta TechCast a gente tem o nosso repositório. Lógico que ele está em branco, não tem nada ainda. A primeira coisa que você tem que fazer aí é um comandinho para configurar o e-mail que você usa no Git. No meu caso, é o e-mail do TechZoom. No seu, é o mesmo que você criou a conta no GitHub. Então, git config, daqui a pouco eu explico certinho, ó, global, user.email, aspas, e digita o e-mail que você vai utilizar com o Git, com o GitHub. Nesse caso, o meu é siloto@techzoom.com.br, entre aspas. Enter. Já setou. Então ele já sabe que quando eu for trabalhar com o GitHub ou com o Git aqui na minha máquina, o e-mail que eu vou sempre utilizar é o Siloto. Outro comandinho que também é legal você utilizar é o git config. Deixa eu pôr a setinha para cima, ó, que ele já aumenta ali, ele já traz o último comando que eu digitei. Eu apago aqui o Siloto, ó, e vou colocar um nome. Porque aqui, no lugar de user, e-mail é username. Tá? Deixa eu pôr aqui, apaga, né? E dá enter. Então eu setei que o meu e-mail é o siloto@techzoom e o meu nome é Siloto. Lembrando que você faz isso quantas vezes você quiser. De repente você vai usar um outro e-mail, porque você vai trabalhar com uma outra equipe, quer mudar o e-mail. Daí você seta globalmente. O git config --global é que você está setando globalmente na sua máquina. Aonde você tentar acessar o Git, seja aqui no Bash, seja no PowerShell, seja dentro do Visual Studio Code, você sempre vai logar com esta conta lá dentro. Então é bacana que você sempre sete para ter este controle aí, para você saber o usuário correto. Agora, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos criar um arquivo aqui dentro. Tá vendo que nossa pasta local e nosso repositório lá no GitHub está vazio. Então, o que a gente vai fazer? Vou abrir o Visual Studio Code e vou criar um novo arquivo. E este arquivo eu vou chamar ele de readme. Deixar o padrão, tudo maiúsculo. .md, que é um arquivo Markdown, um arquivo padrão texto. E aqui eu vou colocar o repositório TechCast curso Git básico. E vou salvar ele. Salvei, bonitinho, tá lá. Agora é o seguinte, vamos voltar lá para a nossa linha de comando. Vamos adicionar este arquivo para depois nós podermos fazer o commit e o push. Como você faz isso? Git, add e o nome do arquivo que você quer adicionar ao seu repositório. E dá Enter. Olha lá, funcionou. Agora nós vamos dar o nosso primeiro commit. Git, commit, -m, abre aspas, arquivo readme. Aqui eu já vou explicar, mas o commit é o quê? Sempre que você vai fazer uma alteração num código ou num arquivo que está lá no GitHub ou em qualquer outro repositório, você tem que dar um commit para dizer o que você está fazendo, o que você está alterando. Então é isso que você está fazendo. O commit nada mais é que dizer para as outras pessoas que trabalham no repositório, para as outras pessoas que terão acesso ao repositório, o que foi feito naquele momento, qual a atualização daquele momento. Digitou git commit -m e o que você fez, é só dar Enter e ele fala que adicionou o primeiro arquivo. Então você tem um README adicionado. Agora, nós vamos fazer o quê? O push. Nós vamos empurrar, nós vamos levar este arquivo README lá para o repositório do GitHub, que por enquanto está vazio. Como você faz? Git push. E a gente vai falar o quê? Origem, que é aqui no meu computador, para o master, que é lá no GitHub. E dou o Enter. Ele vai abrir uma janelinha aqui, pedindo o seu login lá do GitHub. Então, no meu caso, é este aqui. Isso aqui é só uma vez, tá? Depois que você fizer o primeiro login,
ele salva isso no seu computador e você não precisa mais digitar. Às vezes isso aparece na própria linha de comando. Daí você digita o seu e-mail e a sua senha lá da conta do GitHub. Digitei, bonitinho, login. Agora sim ele vai fazer o push, ele vai empurrar, ele vai jogar esse meu arquivo README lá para dentro do meu repositório. Olha lá, foi lá, bonitinho. E ele já criou um novo branch, que nada mais é que um novo ramo, que nós vamos ver também como trabalhar com branch nos próximos vídeos. Agora vamos lá, vamos abrir aqui o GitHub, o nosso repositório, atualizar. E olha só, lá está o nosso primeiro arquivo e aqui está o nosso primeiro README, a nossa primeira descrição do que tem aqui dentro do nosso repositório. E agora vamos fazer o seguinte, vamos criar mais um arquivo. Eu vou criar mais um arquivinho aqui. Vou salvar ele como index.html, só para fixar bem isso, e para vocês verem que é bem tranquilo, e que dessa vez ele não vai solicitar nada, tá? Ele não vai solicitar que eu entre com o login de novo, porque ele já fez a primeira vez. Então vamos lá, vamos criar um H1 aqui, que ele estava criando lá atrás. Então vamos por curso TechZoom Git básico. Mas eu estou apanhando com esse teclado ainda, hein? Salvei. Agora, vamos lá. Vamos voltar para o nosso bash. Tá aqui. Vamos dar um git add. Agora eu vou usar um ponto. O que esse ponto significa? Que eu quero adicionar todos os arquivos que estão aqui dentro da minha pasta. Eu não quero adicionar um só. Eu quero adicionar tudo que tem lá. Nesse caso, ele vai adicionar só o index.html, porque só tem ele. Mas se você tivesse milhares, milhões de arquivos, ele já adicionaria também ali no head do seu repositório. Agora, o que a gente vai fazer? Mais um commit. Então, git commit. Opa. -m. De novo, vamos dizer o que a gente está subindo. Subindo arquivo index.html. Lógico que daí você vai pôr palavras ou frases que façam muito sentido para o seu projeto, para aquele commit. E daí eu dou Enter, olha lá, ele falou que só tem mais um arquivo que foi alterado e já está lá o index.html. Agora vamos fazer o quê? Git push origem, né, que é o quê? Minha máquina, para o branch master lá no GitHub. E dou Enter também. Ele está fazendo o upload do arquivo, demora alguns segundos, porque é um arquivo HTML padrão, simples, não tem nada demais. E se a gente for lá no repositório agora, ó, e dar uma atualização, né? Dá um Ctrl R, tá lá o nosso index. Pronto, tá lá o nosso repositório já com 2 arquivos que pode ser clonado por outras pessoas e outras pessoas podem também contribuir com este código. E tudo você fez com o quê? 3 comandinhos básicos. O add, que é para você, o git add, para você adicionar os arquivos que estão localmente, que você está trabalhando. O commit, que é para você commitar as alterações e informar o que está sendo alterado lá naquele código que você está subindo, naquele arquivo. E o push, que é pegar tudo que tem na máquina, tudo que está pronto e subir para o repositório. E com isso você está trabalhando com versionamento de arquivos, porque você tem uma fonte única, onde todo mundo vai pegar o que tem que pegar lá, trabalhar aonde tem que trabalhar e depois subir. Com isso, você já tem o básico do Git aí. Lógico que depois a gente vai ver como criar novos ramos, os famosos branches, por que criar ele, como fazer um pull request. Tudo isso vocês vão aprender com o tempo durante este mês. Lógico que hoje eu já falei bastante, mas tem algumas coisinhas que eu quero mostrar aqui antes. Sempre que você cria um repositório, ó, você tem uma abinha aqui de issues, que é o quê? Que as pessoas podem entrar aqui, né? As pessoas que querem contribuir com você de alguma forma, com o seu programa, ou com sua aplicação, ou com o seu projeto, e dizer, olha, a home está toda defeituosa, está toda torta no Chrome do Linux. Ou, ó, tentei instalar e deu um bug no MySQL, ele não está criando as tabelas corretamente. Tudo isso é o issue, é como se fosse um ticket de suporte que está sendo criado para quem cuida do repositório poder trabalhar e deixar ele redondinho. Aqui são os pull requests, os PRs, que nada mais é que atualizações ou alterações no código que outros desenvolvedores fizeram e estão mandando para você, que é o dono do código, autorizar ou não. Então você pode ter várias pessoas trabalhando ali na rede social que você está criando, que você está desenvolvendo do zero, e essas pessoas mandando, ó, acabei de fazer uma home mais bonita, olha o que você acha e, se for legal, sobe no repositório oficial. Então o pull request nada mais é que isso. Aqui
é uma parte bem legal, é caso você queira transformar isso num projeto mesmo. Então aqui você tem um pequeno gerenciador de projetos, então você tem tarefas, você tem um plano, você tem como automatizar um monte de coisa, você tem como ver o progresso do projeto, é bem legal. Isso também eu vou mostrar lá no final dos vídeos, porque é uma coisa que serve mais como curiosidade, não é tanto para quem quer aprender a usar o Git. Quem quer aprender a usar o Git tem alguns comandos que você precisa saber. Depois você vai avançando para ter um gerenciador de projetos dentro do seu repositório. A wiki nada mais é do que uma wiki, então o seu projeto pode ter uma wiki, pode ser a documentação oficial da sua aplicação, e ali as pessoas que você autorizar podem sempre colocar informações novas ou melhorar o que já tem ou até corrigir alguma coisa que está lá. Insights é onde você vê algumas informações sobre o seu projeto. Os insights nada mais é que um pequeno analytics do seu repositório. E aqui nos settings, as suas configurações. Aqui você consegue adicionar novas pessoas para cuidar do código junto com você. Você também tem a opção de excluir o seu repositório. Clicou aqui, digitou o nome dele, já era, apagou, perdeu, nunca mais você recupera. Então toma cuidado. Caso, isso aqui é muito autoexplicativo, quando você entra em settings, você vai ver no que ele faz, ele troca o nome do repositório, ele inclui pessoas para trabalhar junto, ele deleta, ele faz, você consegue trabalhar com continuous deploy, você coloca as chaves aí, você consegue integrar com outros serviços, enfim, você tem um monte de coisas autoexplicativas aqui dentro do settings. Caso você fique com dúvida, deixa nos comentários que eu posso até ir falando mais sobre isso nos próximos vídeos. Mas o importante, olha só, você já aprendeu a adicionar o arquivo, você já aprendeu a comitar e você já aprendeu a dar um push, a empurrar para o repositório do local da sua máquina para o repositório lá na nuvem. Então eu espero que vocês tenham curtido esse primeiro vídeo. Foi um vídeo que ficou um pouquinho mais longo do que eu queria, mas tem algumas outras coisas que eu vou falar com vocês ainda. O head, um monte de outras coisinhas que vocês precisam conhecer para ser um profissional que trabalha corretamente com Git, mas eu quero ir falando aos poucos para não colocar muita coisa. E como eu falei, clica sempre nos links aí da descrição que vai ter um artigo em texto exemplificando e falando sobre cada um desses comandos que vocês viram hoje, de um jeito mais fácil até para você entender. Porque de repente você viu como funciona, mas não entendeu muito bem por que fazer isso. Então no texto eu explico um pouquinho mais. Beleza? Então é isso aí, Techers. Não esqueça de compartilhar, curtir, assinar o canal, clicar no sininho e comentar bastante sobre o que você achou para que eu possa melhorar nos próximos vídeos. Valeu!